Napoleon Hill, o autor de Pense em Riqueza, um dos livros mais influentes de todos os tempos, decidiu escrever mais esperto que o diabo como uma forma de desafiar diretamente o maior inimigo do ser humano, o medo. Ele personifica esse inimigo como o diabo, uma força invisível que sussurra em nossos ouvidos, nos fazendo duvidar de nós mesmos, procrastinar e nos contentar com menos do que merecemos. Hill afirma que entrevistou o próprio diabo, metaforicamente, para descobrir seus truques e estratégias. O resultado é um guia prático para identificar e combater as armadilhas mentais que nos impedem de alcançar nossos sonhos. O livro é dividido em capítulos que exploram os principais métodos usados pelo diabo para nos manter presos na mediocridade. Capítulo 1. O segredo que vai mudar o mundo. Neste primeiro capítulo, Napoleon Hill revela que o verdadeiro propósito do livro é expor os segredos usados pelo diabo para controlar a humanidade. Ele começa com uma narrativa impactante. Imagina-se em uma sala, sentado frente a frente com o próprio diabo, questionando-o sobre seus métodos e estratégias. Hill descobre que o maior poder do diabo não está em eventos externos, como guerras ou crises econômicas, mas sim no controle da mente humana. O diabo usa o medo como sua principal arma, manipulando nossos pensamentos e nos fazendo acreditar que somos incapazes de alcançar nossos sonhos. Esse medo nos paralisa, nos impede de agir e nos mantém presos em uma vida de mediocridade. O medo é o maior inimigo do sucesso. Hill enfatiza que o medo assume várias formas: medo do fracasso, medo do ridículo, medo do desconhecido. Esses medos nos impedem de tomar decisões corajosas e seguir nossos objetivos. A importância de identificar o inimigo. Para vencer o diabo, precisamos reconhecer suas táticas. Ignorar o problema só dá mais poder a ele. Você é mais forte do que pensa. Hill reforça que o ser humano tem um potencial ilimitado, mas muitas vezes não o utiliza por causa do medo. Hill conta que o diabo admitiu que seu maior medo é que os humanos percebam o poder que tem dentro de si. Ele diz que, se as pessoas realmente compreendessem seu potencial, ele perderia todo o controle sobre elas. Isso serve como um lembrete poderoso de que o sucesso começa na mente. Capítulo 2. A arma mais poderosa do diabo, o medo. No segundo capítulo, Napoleon Hill mergulha profundamente na principal arma usada pelo diabo para nos manter presos, o medo. Ele explica que o medo não é apenas uma emoção passageira, mas uma força poderosa que pode assumir o controle total de nossas vidas, se não a enfrentarmos de frente. Hill detalha os diferentes tipos de medo que o diabo utiliza para nos paralisar. São eles: medo da pobreza, o medo de não ter dinheiro suficiente para sobreviver ou prosperar; medo da crítica, o medo do julgamento alheio, que nos impede de sermos autênticos e ousados; medo da doença, o medo de adoecer ou perder a saúde, que pode nos fazer evitar riscos necessários; medo da perda do amor, o medo de ser abandonado ou rejeitado, que nos faz aceitar relacionamentos tóxicos ou nos isolar; medo da velhice, o medo de envelhecer e perder nossa relevância ou vitalidade; medo da morte, o maior dos medos, que pode nos fazer evitar viver plenamente. O medo é uma escolha. Hill afirma que o medo só tem poder sobre nós quando permitimos que ele tome conta de nossos pensamentos. Ele não é algo inevitável, mas sim uma criação da mente. O ciclo do medo. Quando cedemos ao medo, ele nos leva à procrastinação, à inação e eventualmente ao fracasso. Esse ciclo precisa ser quebrado conscientemente. Conhecimento é poder. Para combater o medo, precisamos entender sua origem e como ele funciona. Ignorar o medo só o fortalece. Hill compartilha uma história sobre um homem que tinha um grande talento para escrever, mas nunca publicou seus trabalhos por medo da crítica. Esse medo o manteve preso em um emprego que odiava, enquanto seu sonho de se tornar escritor permaneceu enterrado. O diabo, segundo Hill, adora pessoas assim, aquelas que têm potencial, mas deixam o medo ditando suas escolhas. Capítulo 3. A procrastinação, o ladrão de sonhos. No terceiro capítulo, Napoleon Hill revela uma das armas mais insidiosas do diabo, a procrastinação. Ele explica que o ato de adiar decisões e ações é uma das formas mais eficazes de nos manter presos na mediocridade. Enquanto o medo nos paralisa emocionalmente, a procrastinação age como um ladrão silencioso, roubando nosso tempo, energia e oportunidades. Hill descreve a procrastinação como uma doença mental que afeta quase todas as pessoas em algum momento da vida. Ela é alimentada pelo medo e pela dúvida,
criando um ciclo vicioso que nos impede de avançar. O diabo sabe que, enquanto permanecermos no estado de depois eu faço, nossos sonhos continuarão sendo apenas sonhos. Procrastinação é autossabotagem. Quando adiamos algo importante, estamos na verdade sabotando nosso próprio sucesso. É uma forma de resistência interna que nos impede de agir. O custo da procrastinação. Cada vez que você diz amanhã, você está abrindo mão de uma oportunidade que pode nunca mais voltar. Esse hábito acumula perdas ao longo do tempo. Ação imediata é essencial. Para derrotar a procrastinação, precisamos desenvolver o hábito de tomar decisões rápidas e agir imediatamente. Hill sugere que até mesmo pequenas ações diárias podem criar um grande impacto a longo prazo. Hill conta a história de um empresário que tinha uma ideia brilhante para um novo produto, mas continuava adiando sua implementação por medo de falhar. Anos depois, ele descobriu que outra pessoa havia lançado um produto semelhante e se tornado milionário. A procrastinação não apenas roubou sua chance de sucesso, mas também alimentou seu arrependimento por não ter agido a tempo. Capítulo 4. A hipnose das massas. Como o diabo controla multidões. No quarto capítulo, Napoleon Hill aborda uma das estratégias mais amplas e poderosas do diabo, a hipnose das massas. Ele explica que o diabo não atua apenas individualmente, mas também em escala coletiva, influenciando grupos inteiros de pessoas por meio de ideias, crenças e comportamentos padronizados. Essa hipnose é uma forma de controle mental que mantém as pessoas presas em sistemas que limitam seu potencial. Hill descreve como o diabo utiliza instituições, mídia, educação e até mesmo religião para disseminar ideias que perpetuam a mediocridade. Ele enfatiza que muitas pessoas vivem suas vidas seguindo normas impostas pela sociedade, sem questionar se essas normas realmente servem aos seus interesses. Esse estado de conformidade coletiva é o que Hill chama de hipnose das massas. O perigo da conformidade. Quando nos alinhamos automaticamente ao pensamento coletivo, perdemos nossa individualidade e nosso poder de escolha. O diabo adora quando as pessoas seguem o rebanho sem questionar. A importância do pensamento independente. Para escapar da hipnose das massas, precisamos desenvolver um senso crítico e aprender a pensar por nós mesmos. Isso significa questionar crenças populares e buscar nossa própria verdade. Sistemas que aprisionam. Muitas estruturas sociais e econômicas são projetadas para manter as pessoas presas em ciclos de trabalho e consumo, impedindo-as de buscar algo maior. Hill conta a história de um jovem que sonhava em ser artista, mas foi convencido por sua família e pela sociedade a seguir uma carreira segura em um escritório. Anos depois, ele estava infeliz e frustrado, trabalhando em algo que não tinha paixão apenas porque era o que todos diziam que ele deveria fazer. Esse é um exemplo clássico de como a hipnose das massas pode roubar nossos sonhos. Capítulo 5. O hábito da procrastinação organizada. O plano do diabo para a inação coletiva. No quinto capítulo, Napoleon Hill apresenta um conceito ainda mais insidioso. O hábito da procrastinação organizada. Ele explica que não apenas indivíduos, mas também grupos e organizações podem ser vítimas dessa armadilha. O diabo usa esse hábito para criar uma cultura de inação, onde as pessoas adiam decisões importantes e evitam tomar responsabilidade por suas vidas e pelo bem-estar coletivo. Hill descreve como sistemas e instituições são frequentemente construídos para perpetuar a procrastinação. Por exemplo, governos, empresas e até mesmo famílias podem se tornar presas de processos burocráticos ou comportamentos passivos que retardam o progresso. Esse fenômeno é especialmente perigoso porque afeta muitas pessoas ao mesmo tempo, criando um ciclo de estagnação em massa. Procrastinação organizada é um sistema. Não é apenas uma questão individual, é uma mentalidade que se espalha por grupos inteiros. Quando todos ao nosso redor estão procrastinando, fica mais fácil justificar nossa própria inação. Responsabilidade coletiva. Para combater a procrastinação organizada, precisamos assumir responsabilidade não apenas por nossas próprias ações, mas também por influenciar positivamente aqueles ao nosso redor. A urgência da ação. Hill enfatiza que grandes mudanças só acontecem quando as pessoas decidem agir com urgência, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Adiar decisões coletivas pode ter consequências devastadoras. Hill compartilha a história de uma pequena cidade, onde os moradores sabiam que a ponte principal estava prestes a cair, mas ninguém tomava uma atitude para consertá-la. Cada pessoa esperava que outra resolvesse o problema, até que um dia a ponte finalmente desabou, causando prejuízos enormes. Esse exemplo ilustra como a procrastinação organizada pode levar ao colapso de sistemas e comunidades. Capítulo 6.
O medo da crítica, a prisão invisível. No 6º capítulo, Napoleon Hill mergulha em um dos medos mais paralisantes que o diabo utiliza contra nós: o medo da crítica. Esse medo é particularmente insidioso porque nos faz abrir mão de nossos sonhos e ambições apenas para evitar julgamentos ou desaprovação alheia. Hill enfatiza que o medo da crítica é uma das armas mais poderosas do diabo, pois ele ataca diretamente nossa autoestima e coragem de sermos autênticos. Hill explica que a crítica muitas vezes vem disfarçada de conselhos ou opiniões construtivas, mas na maioria das vezes é apenas um reflexo das inseguranças e preconceitos de quem critica. Quando permitimos que a opinião dos outros determine nossas escolhas, estamos entregando nosso poder ao diabo. Crítica como controle. O diabo usa a crítica para nos fazer duvidar de nós mesmos e desistir de nossos objetivos. Ele sabe que, se conseguirmos nos libertar desse medo, estaremos mais próximos de alcançar o sucesso. A importância da autenticidade. Para vencer o medo da crítica, precisamos abraçar nossa verdadeira essência e seguir nossas paixões, independentemente do que os outros possam pensar. Críticos não constroem. Hill lembra que aqueles que criticam raramente são os que estão fazendo algo significativo. Pessoas que realizam grandes feitos frequentemente enfrentam críticas, mas isso não as impede de continuar. Hill conta a história de Thomas Edison, que foi ridicularizado por cientistas e jornalistas quando começou a trabalhar na lâmpada elétrica. Muitos diziam que sua ideia era impossível ou impraticável, mas Edison ignorou as críticas e continuou focado em seu objetivo. Hoje, ele é lembrado como um dos maiores inventores da história, enquanto seus críticos foram esquecidos. Capítulo 7. A ilusão do tempo. Como o diabo nos engana com a sensação de sempre haverá amanhã. No 7º capítulo, Napoleon Hill aborda uma das armadilhas mais sutis e enganosas do diabo, a ilusão do tempo. Ele explica que o diabo usa nossa percepção distorcida do tempo para nos fazer procrastinar e adiar nossos sonhos indefinidamente. A ideia de que sempre haverá amanhã é uma mentira conveniente que nos faz perder oportunidades valiosas no presente. Hill destaca que o tempo é um recurso finito e precioso, mas muitas pessoas o tratam como algo infinito. Elas acreditam que podem sempre começar na segunda-feira ou no próximo ano, sem perceber que cada momento perdido é uma chance que não volta mais. O diabo se aproveita dessa ilusão para nos manter presos em um ciclo de espera eterna. O tempo é irreversível. Uma vez que o tempo passa, ele nunca pode ser recuperado. Cada minuto desperdiçado é uma oportunidade perdida para avançar em direção aos nossos objetivos. A urgência da ação. Hill enfatiza que o sucesso pertence àqueles que agem no presente, sem esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito nunca chega. O que importa é começar agora. Planejamento versus procrastinação. Há uma diferença entre planejar com sabedoria e usar o planejamento como desculpa para não agir. O diabo adora quando transformamos planos em meras intenções sem execução. Hill compartilha a história de um homem que queria escrever um livro desde jovem, mas sempre dizia a si mesmo que começaria quando tivesse mais tempo. Anos se passaram e ele continuou adiando. Quando finalmente decidiu começar, já era idoso e sua saúde estava debilitada. Ele lamentou profundamente ter desperdiçado tanto tempo, sabendo que poderia ter realizado seu sonho muito antes. Capítulo 8. O hábito da indecisão. Como o diabo nos mantém paralisados. No 8º capítulo, Napoleon Hill aborda uma das armas mais silenciosas e destrutivas do diabo, o hábito da indecisão. Ele explica que a indecisão é como um veneno lento que nos impede de avançar em direção aos nossos objetivos. Quando hesitamos ou adiamos decisões importantes, entregamos nosso poder ao diabo, permitindo que ele controle nossa vida. Hill enfatiza que a indecisão não apenas nos paralisa, mas também cria confusão mental e emocional. Ela nos faz questionar constantemente nossas escolhas, alimentando o medo e a dúvida. O diabo sabe que, enquanto permanecermos indecisos, estaremos presos no limbo, incapazes de agir com clareza e propósito. Indecisão é inação disfarçada. Quando hesitamos em tomar decisões, estamos na verdade optando por não agir. E essa falta de ação nos mantém presos na mediocridade. Decisão é poder. Cada decisão que tomamos nos aproxima de nossos objetivos. Ao decidir, assumimos o controle de nossa vida e criamos momentum para o progresso. O custo da indecisão. Quanto mais tempo passamos indecisos, mais oportunidades perdemos. A indecisão também gera estresse e ansiedade, pois vivemos em um estado constante de incerteza.
Hill conta a história de uma mulher que sonhava em abrir seu próprio negócio, mas passou anos indecisa sobre qual ramo seguir. Ela analisava opções, buscava conselhos e fazia planos, mas nunca tomava uma decisão final. Enquanto isso, outras pessoas menos talentosas começaram seus próprios negócios e prosperaram. Ela percebeu tarde demais que sua indecisão havia custado não apenas tempo, mas também dinheiro e realização pessoal. Capítulo 9. O hábito da preocupação excessiva, o jogo do diabo para roubar sua paz de espírito. No 9º capítulo, Napoleon Hill aborda um dos hábitos mais insidiosos que o diabo utiliza contra nós: a preocupação excessiva. Ele explica que a preocupação é como uma névoa mental, que nos impede de enxergar claramente nossos objetivos e tomar decisões com sabedoria. Quando permitimos que a preocupação domine nossa mente, entregamos nosso poder ao diabo, que se alimenta de nossas dúvidas e ansiedades. Hill destaca que a preocupação não resolve problemas, ela apenas os amplifica. Ela consome nossa energia, rouba nossa paz de espírito e nos mantém presos em um ciclo de pensamentos negativos. O diabo sabe que enquanto estivermos preocupados, estaremos distraídos demais para agir com foco e determinação. Preocupação é energia desperdiçada. Hill enfatiza que preocupar-se com algo que ainda não aconteceu é uma forma de gastar energia inútil. Em vez disso, devemos canalizar essa energia para soluções práticas. O poder do controle mental. Para vencer a preocupação, precisamos aprender a controlar nossos pensamentos. Isso significa substituir pensamentos negativos por pensamentos construtivos e positivos. Ação elimina a preocupação. Muitas vezes, a melhor maneira de acabar com a preocupação é agir. Quando tomamos medidas concretas para resolver um problema, ele automaticamente parece menos assustador. Hill conta a história de um empresário que estava constantemente preocupado com a possibilidade de falência. Ele passava noites em claro imaginando cenários catastróficos, mas sem tomar nenhuma ação para melhorar sua situação financeira. Quando finalmente decidiu buscar orientação de um mentor e implementar mudanças práticas em seu negócio, sua preocupação desapareceu. Ele percebeu que sua angústia era resultado de sua inação, não da realidade. Capítulo 10. A ilusão da segurança, como o diabo nos engana com a promessa de estabilidade. No 10º capítulo, Napoleon Hill aborda uma das armadilhas mais enganosas que o diabo utiliza para nos manter presos: a ilusão da segurança. Ele explica que muitas pessoas buscam desesperadamente um estado de segurança garantida, seja no emprego estável, em uma vida confortável ou em decisões que minimizam riscos. No entanto, essa busca por segurança é na verdade uma ilusão que nos impede de alcançar nosso verdadeiro potencial. Hill argumenta que a ideia de segurança absoluta é uma mentira fabricada pelo diabo para nos fazer aceitar vidas de mediocridade. Na tentativa de evitar riscos, muitas pessoas se contentam com menos do que poderiam conquistar. Elas trocam seus sonhos e ambições por uma falsa sensação de estabilidade, sem perceber que a única verdadeira segurança vem de dentro, de nossa capacidade de criar, inovar e adaptar-se às mudanças. Segurança é uma ilusão. Nada na vida é realmente estático ou garantido. Empregos podem ser perdidos, economias podem desaparecer e circunstâncias podem mudar rapidamente. Achar que estamos seguros só nos torna vulneráveis ao choque quando as coisas dão errado. O preço da segurança falsa. Quando priorizamos a segurança acima de tudo, frequentemente sacrificamos nossos sonhos, nossa criatividade e nossa liberdade. O diabo adora quando escolhemos a zona de conforto, em vez de correr riscos calculados. A adaptabilidade é a verdadeira segurança. Hill enfatiza que a verdadeira segurança vem de nossa capacidade de nos adaptar, aprender e crescer. Aqueles que abraçam a mudança e enfrentam desafios são os que constroem vidas de sucesso e realização. Hill conta a história de um homem que trabalhou durante 30 anos em uma grande empresa, acreditando que seu emprego era sua segurança garantida. Ele evitava qualquer risco ou mudança, mesmo quando sentia que estava infeliz e insatisfeito. Um dia, a empresa foi vendida. Ele foi demitido sem aviso prévio. Sem habilidades atualizadas ou planos alternativos, ele se viu perdido e desesperado. Sua busca por segurança acabou sendo sua maior fraqueza. Capítulo 11. O hábito de culpar os outros. Como o diabo nos faz evitar a responsabilidade. No 11º capítulo, Napoleon Hill aborda um dos comportamentos mais autossabotadores que o diabo utiliza contra nós: o hábito de culpar os outros. Ele explica que, quando culpamos circunstâncias externas ou outras pessoas pelos nossos problemas, estamos entregando nosso poder ao diabo.
Essa atitude nos impede de assumir responsabilidade por nossas vidas e nos mantém presos em um ciclo de vitimização. Hill enfatiza que o sucesso começa com a responsabilidade pessoal. Quando aceitamos que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas, ações e resultados, ganhamos o controle de nossa vida. No entanto, o diabo adora quando encontramos desculpas e culpamos terceiros, porque isso nos distrai de agir e mudar nossa realidade. Culpar é uma forma de evasão. Culpar os outros é uma maneira de evitar enfrentar nossos próprios erros e fraquezas. Isso nos impede de aprender e crescer. Responsabilidade é poder. Quando assumimos total responsabilidade por nossas vidas, nos tornamos capazes de criar mudanças reais. Somos os protagonistas de nossa história, não vítimas das circunstâncias. O papel do autodomínio. Para deixar de culpar os outros, precisamos desenvolver disciplina mental e emocional. Isso significa reconhecer nossos erros, aprender com eles e seguir em frente. Hill conta a história de um homem que sempre culpava seus colegas de trabalho e seu chefe por sua falta de progresso na carreira. Ele acreditava que era perseguido injustamente e que ninguém reconhecia seu talento. Um dia, ele teve a oportunidade de conversar com um mentor, que lhe perguntou: "O que você tem feito para mudar essa situação?" Essa simples pergunta o fez perceber que ele havia sido complacente e que suas reclamações eram apenas desculpas para não agir. A partir daquele momento, ele decidiu assumir a responsabilidade por sua trajetória profissional e começou a buscar soluções concretas, resultando em avanços significativos. Capítulo 12. A falta de propósito definido. Como o diabo nos mantém sem direção. No 12º capítulo, Napoleon Hill aborda uma das armadilhas mais sutis e devastadoras do diabo, a falta de propósito definido. Ele explica que, quando não temos um objetivo claro em mente, ficamos à deriva, sujeitos às influências externas e aos caprichos do diabo. Sem um norte para guiar nossas ações, acabamos desperdiçando tempo, energia e talento em atividades que não nos levam a lugar algum. Hill enfatiza que o propósito é o alicerce de qualquer sucesso significativo. Ele define propósito como uma visão clara, específica e inspiradora do que queremos alcançar na vida. Quando temos um propósito definido, ganhamos foco, motivação e resiliência para superar os obstáculos que surgem no caminho. O diabo sabe disso, e por isso faz de tudo para nos manter confusos e sem direção. Propósito é essencial. Sem um propósito claro, nossa vida se torna uma série de ações aleatórias, sem conexão ou significado. O propósito nos dá razão para acordar todos os dias com entusiasmo. O poder da clareza. Um propósito bem definido nos ajuda a tomar decisões mais facilmente, porque sabemos exatamente onde queremos chegar. Isso elimina a hesitação e a indecisão. Como encontrar seu propósito? Hill sugere que devemos refletir profundamente sobre nossas paixões, talentos e valores, para identificar o que realmente importa para nós. Nosso propósito deve ser algo que nos inspire e nos desafie a crescer. Hill conta a história de um jovem que passou anos trabalhando em empregos que odiava, sem saber o que realmente queria fazer da vida. Ele estava frustrado e infeliz, mas não conseguia identificar o motivo. Um dia, ele decidiu sentar e escrever seus maiores sonhos e desejos. Ao fazer isso, percebeu que sempre havia sonhado em ser músico, mas tinha abandonado essa paixão por medo de falhar. Com essa nova clareza, ele começou a dedicar tempo e energia à música, eventualmente construindo uma carreira de sucesso. Esse exemplo ilustra como um propósito definido pode transformar completamente uma vida. Capítulo 13. O medo da pobreza, o maior medo de todos. No 13º capítulo, Napoleon Hill aborda um dos medos mais profundos e paralisantes que o diabo utiliza contra nós: o medo da pobreza. Ele explica que esse medo é especialmente devastador, porque ataca diretamente nossa capacidade de prosperar financeiramente. Quando tememos a pobreza, hesitamos em tomar riscos, investir em nós mesmos ou buscar oportunidades que poderiam nos levar ao sucesso. Hill argumenta que o medo da pobreza não apenas nos impede de ganhar dinheiro, mas também nos faz agarrar-nos desesperadamente ao pouco que temos, impedindo-nos de crescer. Esse medo cria uma mentalidade de escassez, onde passamos a acreditar que os recursos são limitados e que nunca teremos o suficiente. O diabo se aproveita dessa mentalidade para nos manter presos em um ciclo de insegurança financeira. Mentalidade de escassez versus abundância. O medo da pobreza nos coloca em uma mentalidade de escassez.
onde vemos o mundo como um lugar onde há pouco para todos. Para superar isso, precisamos desenvolver uma mentalidade de abundância, acreditando que há oportunidades suficientes para todos. O poder da coragem financeira. Hill enfatiza que o sucesso financeiro exige coragem para assumir riscos calculados e investir em nossos sonhos. Quem tem medo de perder o pouco que tem, nunca será capaz de conquistar algo maior, superando o medo com ação. A melhor maneira de combater o medo da pobreza é agir. Isso significa educar-se financeiramente, buscar novas oportunidades e confiar em sua capacidade de criar riqueza. Hill conta a história de um homem que tinha uma ideia inovadora para um negócio, mas adiou sua implementação por anos, por medo de falhar e perder o pouco dinheiro que havia economizado. Enquanto isso, ele continuava trabalhando em um emprego mal remunerado, insatisfeito e frustrado. Um dia, ele decidiu enfrentar seu medo e começou a investir pequenas quantias no desenvolvimento de sua ideia. Com o tempo, seu negócio cresceu e ele alcançou uma estabilidade financeira que nunca imaginou ser possível. Esse exemplo mostra que o medo da pobreza só nos mantém presos, enquanto a ação nos liberta. Capítulo 14. A Lei do Sucesso. Como derrotar o diabo com um plano concreto. No 14º capítulo, Napoleon Hill apresenta uma das ideias mais poderosas de todo o livro, a Lei do Sucesso. Ele explica que o sucesso não é algo que acontece por acaso, mas sim o resultado de seguir princípios universais e aplicá-los de forma consistente em nossas vidas. O diabo sabe disso e, por isso, faz de tudo para nos desviar desses princípios, mantendo-nos confusos e sem direção. Hill argumenta que a chave para derrotar o diabo está em criar um plano claro e concreto baseado na lei do sucesso. Esse plano deve ser fundamentado em princípios como desejo, fé, autodisciplina, trabalho árduo e persistência. Quando alinhamos nossas ações a esses princípios, tornamos-nos imunes às armadilhas do diabo. A lei do sucesso é universal. Hill enfatiza que os princípios do sucesso são universais e aplicáveis a qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Eles são como leis da natureza, quando seguidos produzem resultados previsíveis. O poder do planejamento. Para alcançar o sucesso, precisamos de um plano bem definido. Isso inclui estabelecer metas claras, identificar os passos necessários para alcançá-las e monitorar nosso progresso regularmente. A importância da persistência. Hill reitera que o sucesso raramente vem de forma rápida ou fácil. Aqueles que alcançam grandes realizações são aqueles que persistem, mesmo diante de fracassos e contratempos. Hill conta a história de Henry Ford, um dos maiores exemplos de sucesso no mundo dos negócios. No início de sua carreira, Ford enfrentou inúmeros fracassos e críticas. Muitas pessoas duvidavam de sua visão de construir um carro acessível para as massas. No entanto, ele permaneceu firme em seu propósito e seguiu os princípios da lei do sucesso. Desejo ardente, fé inabalável e persistência incansável. Com o tempo, ele não apenas alcançou o sucesso, mas também revolucionou a indústria automobilística e impactou milhões de vidas. Capítulo 15. A força do desejo como transformar sonhos em realidade. No 15º capítulo, Napoleon Hill aborda um dos princípios mais fundamentais para o sucesso, a força do desejo. Ele explica que o desejo é o ponto de partida de todas as realizações humanas. Sem um desejo ardente e intenso por algo, não conseguimos gerar a motivação necessária para superar os obstáculos e alcançar nossos objetivos. O diabo sabe disso e, por isso, faz de tudo para enfraquecer ou desviar nosso desejo. Hill enfatiza que o desejo não é apenas um sentimento passageiro, mas uma força poderosa que pode nos impulsionar rumo ao sucesso. Para transformar sonhos em realidade, precisamos cultivar um desejo tão forte que se torne irresistível, capaz de nos motivar a agir mesmo quando as circunstâncias são adversas. Esse desejo deve ser claro, específico e acompanhado de um plano de ação. Desejo é combustível. Tudo o que conquistamos na vida começa com um desejo. Se o desejo for fraco ou vago, ele não terá força suficiente para nos levar à ação. Transforme o desejo em decisão. Um desejo ardente deve ser seguido por decisões firmes. Quando decidimos que algo vai acontecer, começamos a atrair recursos, oportunidades e soluções para torná-lo realidade. Visualização e emoção. Hill sugere que devemos visualizar nosso desejo como se já fosse real e associá-lo a emoções intensas, como paixão e entusiasmo. Isso cria um senso de urgência e compromisso.
Hill conta a história de Edwin C. Barnes, um homem que tinha um desejo ardente de trabalhar com Thomas Edison. Apesar de não ter recursos financeiros nem contatos, Barnes decidiu que faria qualquer coisa para realizar seu sonho. Ele viajou até onde Edison estava, apresentou-se e disse que queria ser seu sócio. Embora inicialmente rejeitado, Barnes persistiu e começou trabalhando em um cargo inferior na empresa de Edison. Com o tempo, sua dedicação e desejo inabalável chamaram a atenção de Edison, e ele acabou se tornando um parceiro de negócios de sucesso. Essa história ilustra como um desejo forte pode superar qualquer obstáculo. Capítulo 16. A vitória final como ser mais esperto que o diabo. No 16º e último capítulo, Napoleon Hill conclui sua obra com um poderoso chamado à ação, a vitória final sobre o diabo. Ele reitera que o diabo não é uma entidade externa, mas sim uma personificação das forças internas que nos impedem de alcançar o sucesso e a realização plena. Essas forças incluem medo, dúvida, procrastinação, indecisão e todas as outras táticas exploradas ao longo do livro. Para derrotar o diabo, precisamos assumir o controle total de nossa mente e vida. Hill enfatiza que a verdadeira vitória vem de dentro. Quando dominamos nossos pensamentos, emoções e ações, tornamos-nos imunes às armadilhas do diabo. Ele apresenta um plano prático para que possamos aplicar os princípios discutidos no livro e finalmente conquistar o sucesso que merecemos. Autocontrole é a chave. Para vencer o diabo, precisamos desenvolver autocontrole absoluto. Isso significa dominar nossos pensamentos, evitar distrações e manter o foco em nossos objetivos. Conhecimento é poder. Hill reitera que entender as táticas do diabo nos dá o poder de combatê-las. Ignorância é o maior aliado do diabo, enquanto conhecimento é nossa arma mais poderosa. Ação decisiva e persistente. A vitória final só é alcançada por aqueles que agem com decisão e persistência. Não importa quantas vezes caiamos, o importante é levantar e continuar avançando. Hill compartilha a história de um homem que, após anos de frustrações e fracassos, decidiu aplicar conscientemente os princípios que ele mesmo havia descrito em seus livros. Ele começou identificando seus maiores medos e trabalhando para superá-los. Em seguida, criou um plano claro para alcançar seu propósito definido e passou a agir diariamente em direção a seus objetivos. Mesmo enfrentando desafios, ele manteve sua fé inabalável e sua determinação incansável. Com o tempo, ele não apenas alcançou o sucesso financeiro, mas também encontrou paz interior e realização pessoal. Sua transformação foi completa porque ele tomou a decisão consciente de ser mais esperto que o diabo. Mais esperto que o diabo é muito mais do que um livro motivacional. É um guia prático para identificar e combater as forças invisíveis que nos impedem de alcançar o sucesso. Ao longo dos capítulos, Napoleon Hill nos ensina que a batalha contra o diabo é na verdade uma batalha contra nós mesmos. Quando dominamos nossos medos, assumimos responsabilidade por nossas vidas e agimos com propósito, somos capazes de realizar nossos sonhos mais ousados.